Recording in progress. Bom, gente, então, boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito gostoso quando chega na terça-feira. Eu já vou ficando de verdade, eu fico assim, diferente às terças-feiras. E como eu falo para vocês, não é uma questão minha, porque terça-feira eu tenho um compromisso com vocês. É uma questão energética que nós já estamos fazendo aqui. Só da gente ter esse mesmo horário, esse mesmo dia, e a gente já sabe, a gente tem uma inteligência infinita dentro da gente, que já sabe que nesse momento a gente vai estar num estado de paz, a gente vai estar num lugar de confiança, num lugar de amor, de serenidade. Então parece que o nosso próprio organismo ele já sabe, então ele já se prepara para esse lugar. Então é normal que a gente se sinta, né, já com uma paz ou com algumas sensações vindo à tona, que a gente tem vontade de lidar com aquilo, às vezes a gente não tem coragem, é inconsciente, mas a gente sabendo que esse ambiente tão fortalecedor e tão propício, o nosso campo já vai se preparando para isso, sabe? Ele já sabe, tem uma inteligência realmente que já sabe tudo o que está acontecendo bem antes de acontecer. Então, eu estou muito feliz, né, da gente estar cada vez mais fortalecendo o nosso grupo e principalmente porque eu tenho recebido feedbacks, né, de vocês, de alguns de vocês no meu direct, dizendo que já estão sentindo a diferença, né, desses nossos encontros. E não precisa ser uma diferença vistas assim a olhos nus, mas são diferenças na percepção, né, da gente, no nosso olhar para a vida. Só da gente mudar o nosso olhar para a vida, a gente já muda a nossa disposição interna também, a gente muda a nossa amorosidade, né? A gente muda a nossa tolerância. E quando a gente começa a mudar tudo isso, a gente realmente muda a nossa realidade. Então, o intuito da gente ter um grupo é porque a gente fortalece muito mais o nosso campo. A gente se fortalece com isso. E oi, lindinha, tô te vendo aí, ó. Tudo bem, boneca? Sua linda, muito fofa. Vontade de pegar e apertar. Mas então, gente, então é esse fortalecimento que a gente vai tendo aqui, ele serve como combustível para a gente. Então, todo momento que a gente tem, às vezes, poxa, eu não estou muito bem, e esse campo, ele sustenta a gente, sim. E quanto mais a gente vai tendo essa consciência, e quanto mais a gente vai sedimentando isso na gente, porque a gente tem como lidar com as questões a partir da nossa intenção. Então, se eu tenho a intenção de colocar um combustível novo na minha vida e sei que aquilo está me fazendo bem, eu aumento esse campo dentro de mim, intencionalmente. E a gente pode fazer muito mais coisas. Aos pouquinhos a gente vai fazendo aqui. A gente pode conversar com as nossas células, a gente pode impedir doenças no nosso corpo, a gente pode tudo isso. E por que que a gente não consegue tão facilmente? Primeiro, que a gente tem várias interferências. Então, quando a gente prioriza esse momento, a gente tira as interferências e a gente fala para a gente mesmo, esse é um momento meu, onde eu não vou ter interferências. Como a gente faz aqui um campo com uma proteção nossa, a gente intenciona que esse campo seja um campo de amor, seja um campo protegido, a gente já tem esse lugar. Então, tudo que a gente vai experienciando aqui vai sendo a base para mais coisas que a gente vai falar futuramente. Então, a gente tem aqui um início. Então, a gente pode, sim, conversar com as nossas células, a gente pode impedir doenças, mas, para isso, a gente precisa estar num campo completamente favorável. A gente não pode ter crenças, a gente não pode ter bloqueios. Quando a gente começa a entrar nessa sintonia, né, do nosso pensamento, com o nosso sentimento, e tudo isso a gente vai direcionando para um campo totalmente positivo, as coisas realmente mudam na nossa vida. Ah, isso é pensamento positivo, o que a gente escuta aí de pensamento positivo, dá certo? Não, não é isso.
Pensamento positivo é uma fração do que a gente precisa para a gente manifestar uma nova realidade. Mas o que realmente faz com que a gente manifeste uma nova realidade é a gente tirar aquilo que impede da gente chegar. São duas coisas diferentes. Então, primeiro a gente tem que tirar o que está limitando, o que está bloqueando, o que está causando dor em mim e eu não consigo me desapegar daquilo, porque enquanto tiver um conflito interno entre algo que eu quero, que tem uma frequência tão alta, e algo que eu prendo dentro de mim, que tem uma frequência tão baixa, como uma dor, como uma memória, como um trauma, uma memória de algo que foi bloqueador na minha vida, um trauma, enquanto eu tiver isso, isso vai vibrar mais forte. Até porque, se eu resisto àquilo, é porque aquilo tem muita força. E aí eu já falei em alguns calmas aí para trás que tudo que tem dentro da gente, né, qualquer emoção que tenha dentro da gente, lembra, Lu, que a gente falou muito sobre isso, é menor do que a gente. Então a gente não precisa ter medo. Ah, mas eu sinto uma raiva que mexe comigo imensamente e eu não sei o que fazer com ela. Ok, mas em determinados momentos onde você sinta que você está ok para fazer esse trabalho, olhe para sua raiva de frente, não tenha medo dela. Ela vai te dizer o porquê que ela está ali. E você vai começar a dominar essa raiva para que ela seja um instrumento de movimento para você. A raiva ela tem essa função de tirar a gente de um lugar estático e botar a gente em movimento. A raiva ela pode trazer, de uma forma bem positiva, uma indignação, mas ela jamais deve ser usada como uma forma de agressão, porque senão a gente vai machucar quem está do nosso lado desnecessariamente, através de uma emoção que eu não estou conseguindo dominar em mim. Então, todo sentimento, toda emoção que tem dentro da gente e a gente não quer lidar com ela, ela vai aumentar. Só que a gente não vai perceber num primeiro momento, mas é como uma panela de pressão. Se eu não olho para ela, ela está vibrando ali dentro. E nos momentos mais inoportunos, ela vai querer se soltar. E aí ela vai sair toda errada. Então a gente não tem que ter medo de nenhuma emoção, de nenhuma sensação, mesmo que seja um trauma, mesmo que seja um bloqueio muito forte, uma memória muito ruim, ainda assim a gente deve olhar para ela da forma mais responsável possível. Se eu não tenho condição de lidar com aquilo, eu busco ajuda. Mas a única coisa que eu não devo fazer é negligenciar. Na minha opinião, como terapeuta e como mulher também. E até por isso que eu falei para vocês, né, antes da gente começar, o lugar mais maravilhoso que a gente tem para estar é dentro da gente. E é conhecendo, né, realmente quem nós somos, porque isso facilita demais a nossa vida. Bom, deixa eu ler aqui o que vocês já escreveram, Rapilde. Ah, sou aluna da Paula, vim conhecer seu espaço aqui, obrigada. Eu que agradeço, Gisel, da sua confiança e a dica, né, da nossa amada Paulinha. Boa noite, Lívia. Eu também sinto mais tranquilidade quando estou aqui. Valeu, Lívia, que bom. E você também produz essa tranquilidade para a gente, pode acreditar, tá? O movimento, quando a gente faz um movimento de amor, ele não é unilateral. Não sou eu que estou trazendo isso para vocês. É quando todos nós estamos juntos, reverberando isso uns nos outros, e isso aumenta. Se eu tivesse aqui sozinha, simplesmente falando, você não ia ter essa percepção. Mas como eu estou falando, impactando vocês, e vocês estão se sentindo bem, trazendo isso de volta, olha aqui, isso acontecendo, entende? E isso movimentando, isso cresce. Então somos todos nós, não sou só eu, não. Roslaine, boa noite. Estou aqui fazendo o jantar e antes isso para mim era um terror. Eu simplesmente odiava. Depois de um dia de trabalho, ter que cozinhar. Hoje me vejo tão capaz de poder alimentar os meus. Que maravilha, Roslaine. Que coisa maravilhosa. É isso mesmo. A gente, quando
quando a gente faz uma atividade, né, colocando o amor também, colocando uma intenção de que aquele momento seja um momento de calma para a gente, de entrega, isso também se reverte de uma coisa, de uma forma muito maravilhosa, sabe? A gente começa a ter a mesma sensação de uma meditação, às vezes até lavando uma louça, cozinhando. Eu não tenho habilidade na cozinha, não. Mas quando eu morei sozinha também num flat em Belo Horizonte, eu cozinhava para mim e eu tinha minha cachorrinha comigo. Então era tão engraçado que eu, sem habilidade nenhuma, eu gostava de cozinhar quando eu estava lá. A minha vida era mais calma, estava no meio da pandemia. Então eu ficava, quando eu cozinhava, eu sentia que eu entrava em meditação profunda, profunda, porque era um silêncio tão gostoso, né? Eu mexendo naquilo tudo, e acabava que o meu almoço ficava muito mais energizado, né? Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar. Eu estava aqui fazendo uma meditação, né, antes da gente iniciar, e eu fiz até umas anotações. Eu queria falar de uma forma hoje um pouquinho mais formatada, que eu acho que vai trazer também um esclarecimento legal para vocês, para que a gente realmente mexa nesse lugar da gente manifestar uma nova realidade mesmo, com o que a gente tem. É uma forma primária o que a gente consegue fazer aqui em 1 hora, misturando pessoas, né, que às vezes umas têm uma consciência um pouco já mais expandida, e isso não é nenhuma crítica, tá, gente? Às vezes tem gente que já está nessa caminhada do autoconhecimento há muitos anos, e tem outros que estão chegando agora. Então, aqui é um lugar que a gente vai falar um pouco de uma forma bem mais simples, mas a gente tem como aprofundar isso depois, né? Então, eu queria hoje trazer uma coisinha um pouquinho mais formatada do que nos outros Calma, mas vocês vão entender por quê. Para poder trazer um pouco mais de confiança para vocês nesse trabalho, sabe? De vocês começarem a brincar de manifestar uma nova realidade mesmo. Então, eu queria começar como a gente começa sempre, expandindo o nosso amor uns nos outros aqui, nesse espaço. Então, eu não olho para mim e vejo as minhas intenções. Eu olho para mim e coloco as minhas intenções aqui, no meio de nós todos, e entrego o meu amor para todos vocês. E cada um de vocês vai fazer a mesma coisa. Vai entregar o seu amor para todos nós. E, e também vamos mentalmente intencionar o maior número de pessoas, situações, tudo. Aqui é diferente. A gente vai pensar no maior número, sim, de situações e pessoas. Nesse momento, a experiência que a gente está tendo é um pouco diferente. A gente vai vendo a nossa capacidade de empatia. Então, tem uma pessoa que é muito difícil na sua vida, traz para cá agora. Traz para o centro da nossa reunião agora, para a gente aprender também a entregar muito mais do que exigir, do que demandar, né, do outro. Então, vamos ensaiar um pouco mais essa entrega, né? Que no fundo se reverte para a gente. Mas a gente aprendendo a dar é um exercício bem legal para a gente começar esse nosso trabalho de autoconhecimento e de expansão também, tá? Então vamos pensar aí, gente. Cada um fecha os seus olhinhos e começa a pensar em tudo que vocês estão vivendo, as situações difíceis, as pessoas difíceis, família, seu trabalho, suas finanças. Começa a trazer tudo isso para cá, para o centro do nosso amor. Pensa nas pessoas que você ama, família, filhos, pais, irmãos. E nesse momento a gente vai expandindo todo o amor que a gente traz dentro do nosso coração. E esse amor vai se expandindo a partir do nosso coração e todos os nossos órgãos vão recebendo também.
esse nosso amor, mas a nossa intenção é que impacte todas as pessoas do nosso grupo e ainda que quem esteja vendo nesse momento, através do YouTube, na gravação, essa energia continua sendo a mesma. Energia é algo que se propaga, não está parado aqui na gente, está se expandindo. Não tem tempo, não tem espaço, não tem localização. Então, qualquer momento que você esteja aqui assistindo esse vídeo, experienciando essa entrega de amor, você também está recebendo e está impactando todas as intenções que você colocou aqui agora. Que esse amor agora seja unificado com essa inteligência infinita e que a gente receba aqui agora toda a orientação, todo o amor dessa força maior que nos rege e que seja um encontro maravilhoso para nós. Vamos abrir nossos olhos. Bom, gente, o que que eu quero falar um pouquinho com vocês e que eu disse que seria algo um pouquinho mais formatado hoje, né? Eu já falei para vocês, não sei, que eu sou uma estudiosa da física quântica. Então, além de terapeuta do inconsciente, eu sou apaixonada pela física quântica. Por quê? Porque a física quântica está trazendo para a gente uma possibilidade da gente visualizar um pouco melhor aquilo que é tão invisível ainda para a gente. Então, para as pessoas que às vezes são muito incrédulas e, e não acreditam muito no invisível, eu gosto muito da física quântica porque ela está começando a trazer isso para a nossa realidade. Então, algumas coisas que antes eram totalmente contestadas, a física quântica está começando a trazer alguns experimentos. Então, eu já começo a achar que Jesus foi o maior físico quântico, né, que já existiu, porque ele já falava isso há muito tempo, e da forma, né, como ele falou com a gente há 2000 e tantos anos atrás, hoje a física quântica fala a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, ele falava através da fé, e hoje a gente vai vendo que a gente tem condição de movimentar tudo isso. E Jesus falava isso para a gente, que a gente tinha condição de movimentar toda essa, toda essa energia, né, que a gente tem a nosso dispor. Então, o que que eu quero falar hoje para vocês? A respeito da nossa intenção e das nossas emoções. Quando a gente divide mais ou menos, né, o nosso campo, apesar de eu já ter falado muito isso, né, a gente, a gente poderia dividir ilustrativamente o nosso campo em duas partes. Uma parte é o nosso campo elétrico e o nosso campo, e a outra parte é o nosso campo magnético. Então, nós somos um campo eletromagnético. Então, quando a gente imagina um campo energético nosso, a gente está vendo a forma física, mas a gente imagina que que a nossa forma física é simplesmente um campo energético, e eu consigo dividir em duas partes, uma parte que é o campo elétrico e outra parte que é o campo magnético. Como que eu posso substituir, né, essa ilustração? Uma parte consciente e uma parte inconsciente. E essa parte, né, do campo elétrico é o nosso racional, são as nossas intenções. Então, quando eu penso em manifestar uma realidade, eu preciso saber primeiro o que que eu quero. Eu preciso entender o que que eu quero. Então, esse é um campo elétrico. Eu seto, eu direciono a minha intenção para algum lugar. No que eu direciono a minha intenção para algum lugar, eu estou usando a minha parte elétrica, que equivale mais ou menos a 5% do meu potencial de manifestação. E os outros 95% são meu campo magnético. O meu campo magnético, ele é composto de todas as minhas emoções, pensamentos, comportamentos, crenças. É um combo. Então, isso vibra dentro de mim. Vibra. E essa vibração é um campo magnético.
ela vai trazer para perto de mim, para a minha vida, justamente o que eu estou vibrando, que é o meu campo magnético. Então, não adianta eu fugir de mim mesma dizendo que eu estou bem se eu não estou bem. Porque o meu campo magnético, ele não vai me enganar. Ele vai trazer para a minha vida exatamente o que eu estou vibrando. Então, não adianta eu mentir para mim. Por isso que eu estava falando para vocês no início. O melhor lugar onde a gente pode estar é na consciência de quem nós somos. É da gente olhar cada conversa que a gente tem a possibilidade de olhar para dentro da gente, cada pessoa que você tem de convivência e você pode mergulhar em você, cara, é o melhor lugar, porque sai tanta coisa lá de dentro e a gente, ao invés de andar com todo o esforço que a gente vinha andando, a gente começa a flutuar, a gente começa a dar uns voos, a gente pode até chamar isso meio de saltos quânticos que a gente vai tendo, porque vão virando chaves na gente. Então, voltando ao campo elétrico, é o poder dos nossos pensamentos. Quando eu penso alguma coisa, eu estou intencionando e estou setando, eu estou direcionando. Ponto. Agora, esse combo de emoções, de crenças, ele magnetiza, ele imanta coisas em mim. Se eu não tiver consciência do que tem dentro de mim, eu vou estar manifestando qualquer coisa. Por quê? Porque eu não tenho consciência do que está vibrando dentro de mim. Então, o nosso trabalho é sempre olhar para aquilo que eu estou sentindo, mesmo que de forma inconsciente, se aquilo me incomodou, se aquilo me doeu, se aquilo me irritou, se aquilo me entristeceu, eu olho para dentro de mim e começo a investigar isso de uma forma bem consciente. Então, a gente aqui tem essa oportunidade, às segundas-feiras a gente ouve muito a Paula falando sobre isso, que a gente, o tempo inteiro, a gente lida com o que está dentro da gente. Quando a gente tem essa consciência, a gente vai fazendo limpezas dentro da gente. E por que que hoje eu falei que ia falar um pouco mais formatado? Porque quando eu falo do calma na alma e da importância do amor, e muitas vezes eu explico, né? Não é um amor romântico que a gente está falando aqui. E não é para a gente ser a frufruzinha, sabe? Os bonequinhos, os amáveis, sabe? Que a gente fala tanto de amor. É porque o amor é a emoção que mais impacta o nosso campo magnético. Então, se eu tenho várias emoções concentradas no meu campo magnético, provocando uma vibração X, que está trazendo para a minha vida situações eventualmente difíceis, eu sei que o que está vibrando dentro de mim são emoções que eu ainda não identifiquei e que estão causando esses eventos difíceis, essas pessoas difíceis na minha vida. E aí, quando o primeiro movimento nosso é começar a trabalhar o amor, esse amor, que não é o amor frufruzinho, afetivo, mas é um amor responsável, principalmente para dentro de mim, eu começo a também fazer dentro de mim um campo onde o meu próprio sistema vai entendendo uma nova informação e ele começa a se abrir a essa possibilidade dessa limpeza e dessa autoconfiança, né? De eu poder lidar com as situações que eu mesma, o meu próprio cérebro, como proteção, guardou, escondeu e trancou dentro de mim de alguma forma. É uma explicaçãozinha, tá, gente? Para ficar claro aqui, mas tá dando para entender? Tá? Então, por isso que a intenção, né, do Calma na Alma é a gente lidar com muita facilidade com o amor. É o primeiro passo. E nessas doses homeopáticas que a gente vai falando aqui, a gente cada vez vai baixando as resistências e a gente vai entendendo que a gente tem um campo interno nosso cheio de questões invisíveis, inconscientes, mas que estão, entre aspas, travando partes da nossa vida. Então, quando eu começo a entender isso, eu vou jogando
um combustívelzinho ali dentro que vai soltando as minhas resistências de lidar com aquela dor, com aquela trava, com aquele bloqueio, e vou trazendo uma possibilidade de eu me abrir a essa nova consciência. Tá legal? Bom, gente, então essa interação, né, quando a gente começa a entender o que é o amor, a gente começa a ver também que quando ele começa a ser introjetado de uma forma consciente, a gente vai começando a entender também outros sentimentos associados, que é uma compaixão. A gente começa a ter uma aceitação, porque não adianta a gente começar a desenvolver uma autoconsciência, um autoconhecimento na gente, e a gente começar a, a se sentir mal, porque a gente deixou chegar a tal nível que a gente, às vezes, se envergonha, que a gente se arrepende. Então, a gente fica se sentindo culpada porque a gente não tinha percebido isso antes. Então, todo o nosso autoconhecimento não é para trazer isso para a gente, ao contrário, é para a gente começar a ter compaixão, primeiro de tudo, por nós mesmos, e segundo, a gente começa a ter pelo outro, porque a gente começa a entender que ninguém faz o que faz simplesmente porque o cara teve vontade. Pode ter uma exceçãozinha ou outra que a gente não é dono da verdade para saber tudo. Mas todos nós, na verdade, temos distorções dentro da gente. Por isso a gente começa a se defender tanto, e aí começa esse olho por olho, dente por dente, começa um monte de doideira, mas porque a gente, em algum momento, a gente distorceu a nossa autoimagem de quem a gente é em essência. Aí você fala assim, pô, Rosana, mas todo mundo é assim. Claro, a gente vai até entender o que é essa experiência da nossa vida. Quando a gente vem para cá, para uma experiência que sempre é desafiadora, mesmo quando a gente faz da melhor forma possível, a gente está sempre subindo de nível. Então a gente pode imaginar que essa vida não é propriamente para a gente se dar bem na vida física. A vida física é uma consequência. Se a gente está bem com a gente, ela acaba se tornando uma consequência, uma vida próspera, uma vida legal, uma vida que dá para entender. Agora, o principal, quando hoje a gente até estava falando, eu e Paula, a Paula falando, por isso que a gente vê que existe um destino aí. Então, se a vida é um destino, o que sobra para a gente fazer? Que aí fala, se é destino, não tem o que fazer. Tem muito o que fazer. Se é destino, a gente entende que se a gente não pode alterar algumas coisas, por que a gente está aqui? Para a gente desenvolver a nossa forma de lidar com essas coisas. Aí que a gente vai começar a entender por que a gente está aqui, se nós somos também parte desse destino. É para a gente saber lidar da melhor forma com aquilo que a gente não pode mudar. E a gente vai sempre tentando mudar de uma forma consciente, inteligente e amorosa para o bem. Então, a nossa intenção é sempre essa. E se a gente tiver como influenciar, ótimo. Se não tiver como influenciar, a gente vai ver como que a gente lida com aquilo de uma forma elevada, porque é isso que a gente vai levar com a gente. A gente vai levar sempre a nossa consciência para onde a gente for. Então, gente, finalizando aqui para a gente ir para a nossa meditação, eu quis muito trazer mais uma vez essa necessidade da gente entender o que é o amor, porque quando a gente vibra e começa a introduzir o amor através da compaixão, através da gente se sentir alegre diante da vida, mesmo diante das dificuldades, porque a gente sabe que a gente está em formação, a gente também está aumentando a nossa frequência. E a nossa frequência alta, ela faz uma espécie de uma coerência entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Essa coerência, ela é um boom, ela é a chave. A única coisa que a gente vai ter sempre que levar em consideração máxima é que a gente tem interferências internas, e são essas que a gente tem que cuidar. As nossas questões internas no nosso inconsciente são motivo do nosso cuidado, do nosso autocuidado, do nosso autoconhecimento, do nosso autodesenvolvimento, da nossa autorresponsabilidade. É sempre lidando com aquilo dentro da gente que a gente precisa melhorar para a gente poder manifestar essa nova forma de viver, de uma forma mais pacífica.
Agora, Thaís, eu queria te ouvir, porque você falou que tinha uma coisa, né, que você queria compartilhar com a gente, e eu acabei falando demais. E antes da gente ir para a meditação, eu gostaria de te ouvir. Acho que todos nós aqui. Para contextualizar, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Para contextualizar quem não estava aqui, quando eu trouxe o problema da minha irmã, só em linhas rápidas. Você está falando, Thaís? Para mim apareceu que você desativou meu som. Olha que Ah, doideira. perdão, perdão, é que tinham outros. Eu acho que eu fui, mas sem querer, foi sem querer. É que tinham outros, eu não queria que fizesse ruído. Perdão, Thaís. Tá bom. Eu vou melhorar. Tá. A minha irmã é 7 anos mais nova que eu, nossos pais muito problemáticos, e eu criei ela, eu sempre falava que ela foi como minha primeira filha. Então a gente sempre teve um relacionamento muito unido, sempre foi minha melhor amiga e tal, tal, tal. Depois de adulta, ela, assim, roubou várias pessoas da minha família, principalmente minha mãe e meu pai, dando golpe, mentindo, falsificando assinatura, de várias formas. E eu sempre soube disso. Só que eu pensava, ela tem muita mágoa, é a forma como ela usa, ela acha que, tipo, eles são devedores a ela, então era uma forma de indenização, vamos dizer. Ela fez faculdade de Direito, quando ela se formou, passou na prova da OAB, não tinha dinheiro para pagar a carteirinha dela, eu dei de presente, mas nesse meio tempo ela já estava me roubando e eu não sabia. Nós vendemos um imóvel dos 3 irmãos. O meu irmão abriu mão da parte dele para a gente poder ter mais dinheiro para poder comprar um imóvel cada uma. E por conta dessa brincadeira dela, eu paguei só metade do valor do meu imóvel e a outra metade financiei em 30 anos. Minha casa, minha alma, né? Enfim. Então, isso, quando eu descobri, eu estava me levantando do divórcio, assim, e meu mundo caiu completamente, completamente. Imagina o nível de mágoa que eu fiquei. E aí eu tentei conversar com ela algumas vezes, ela, eu não te devo nada, se você está se achando lesada, entra na justiça. Só que ela, estudando direito e sendo extremamente inteligente, ela fez a coisa de uma tal forma que eu consultei vários advogados na época e não tinha o que fazer, porque ela fez tudo dentro da lei, porque ela já fez várias. Foi pré. Como é que a gente fala? Quando a pessoa se programa. Não foi Sim. porque nós vendemos um imóvel, foi premeditado. Não foi porque nós vendemos um imóvel e ela, como é gastadora compulsiva, se perdeu com aquele dinheiro todo, enfim, não. Ela fez tudo anos antes, ela já foi programando, enfim. Depois disso, como eu sou cristã, depois da fase do ódio mortal, da mágoa, da tristeza, de tudo, todas as etapas do luto, porque para mim ela morreu, eu entendi que tinha que perdoar. Não é por causa dela, não, por minha causa, senão eu ia adoecer. E como você vive falando do amor, eu aprendi que o perdão também é uma decisão, não é um sentimento. Então, resumindo muito, perdoei, porém nunca mais quis aquele convívio que nós tínhamos, porque para mim não é uma pessoa digna de confiança. O Zezinho ali da esquina, que eu sei que é mau caráter, eu passo, dou boa noite, tudo bem. Mas uma irmã é diferente. Então eu virei irmã profissional, eu só falava com ela coisas pertinentes à nossa mãe quando precisava. Bom, nesse meio de um tempo para cá, ela ficou muito doente, foi aí que eu trouxe ela aqui para o Calma, porque ela se entupiu de corticoide sem orientação médica, doses cavalares, teve síndrome de Cushing, e
e arrumou umas feridas na perna inteira como consequência dessa síndrome de Cushing, e ela está há 1 ano acamada, atrofiada. As feridas tomaram uma proporção tão horrível que eu, assim, às vezes que eu vi foto, eu fiquei sem conseguir comer, até horas e horas depois. A perna podre, podre, que eu não sei como que ela não teve que amputar. Quando eu vi isso, eu fiquei muito mal, eu falei várias vezes para Deus, falei, Deus, eu sei que eu não estou julgando para dizer que ela está colhendo o que ela plantou para mim e para outras pessoas. E o julgamento cabe ao Senhor. Mas eu quero que o Senhor saiba que, no que depender de mim, ela está livre, ela está zerada, está perdoada. E aí, já muitos anos depois, já era de coração mesmo. Embora eu não quisesse ter convívio, eu já não tinha mais ódio dela. Mas ela ficou de um tal modo que o nervo, o tendão da perna dela, não o nervo, ficou exposto. E eu não sei se por causa de infecção afetou o cérebro dela, ela ficou completamente demenciada, surtada não, demenciada durante meses. E quando eu trouxe ela aqui para o Calma, ela estava assim. Bom, as coisas foram clareando, pessoas foram ajudando, as portas foram se abrindo. Ela começou a fazer ozonioterapia, com 2 sessões, o tendão já deixou de ficar exposto. Ela começou a responder à medicação, não está mais surtada, não é o termo, mas demenciada também é estranho, enfim, não sei. Ela está quase lúcida, boa parte do tempo ela está lúcida, outras já viaja, mas está aceitando ser cuidada pelo meu sobrinho, porque antes ela não aceitava, ela gritava o tempo todo com os filhos, eles cuidando dela. Então, assim, a coisa parece que a luz entrou naquela casa. Eu Graças sei a que outras Deus. pessoas da minha família têm orado e tudo, mas eu também sei que essa coisa que você tem ensinado de vibrar amor, Sim, eu sinto que isso chega lá. Eu sim. sinto. E como parte desse processo, algumas vezes você tem falado aqui que as coisas do inconsciente da gente iam começar a aflorar. Há umas 2 semanas, na noite do Calma, quando eu fui dormir, eu tive alguns sonhos que não eram muito sonhos. Eu sei que eu acessei memórias do meu inconsciente. E, inclusive, até a Flávia estava nelas. Eu andando para o caminho da casa da Flávia, no Novo Leblon, que eu nem lembrava, eu vi com detalhes. Eu vi algumas coisas da minha infância com detalhes. E o mais interessante, esses detalhes eu achei bobos, foi só um simples acesso, até agora não entendi o porquê. Mas o interessante é que me vieram várias situações em que eu falei coisas que magoaram a minha irmã. Não fiquei com culpa porque eu lembrei disso, porque eu já tinha pedido perdão para ela por algumas dessas Thaís, coisas. ô, Thaís, só te peço para acelerar um pouquinho, senão a gente não vai conseguir fazer a nossa Tá, meditação no não, tempo. E tá depois, bom. Thaís, sabe o que que eu quero fazer um calma especialmente sobre essa questão do perdão? Você vai se Tá, amarrar. Vai tá. ser muito Mas legal e bem disruptivo nesse também. acesso, nesse acesso que eu tive, agora eu vou terminar. Eu entendi o mecanismo dela. Isso que você falou, que todos nós temos as nossas distorções. Ficou muito claro na minha mente como que ela recebeu certas coisas, distorceu tudo, virou um caos na cabeça dela e ela reagiu dessa forma. Então, Sim. para mim, isso foi libertador, É, entende? Porque é eu vi que não foi uma coisa pessoal, foi uma distorção dela, enfim. Então, para mim, isso foi libertador. E ela está dificilmente, muito melhor. dificilmente alguma coisa vai ser pessoal. Por quê? Porque a gente carrega dentro da gente.
tudo é sobre a gente mesmo, entendeu? Então, dificilmente vai ser alguma coisa, o outro. Não. O que ela fez, né, o tempo todo, você vê, ela foi se autodestruindo também. Mas tudo que está relacionado a vocês duas, né, e a tudo, você depois vai entender, né, e a gente vai fazer um outro calma só falando sobre isso, e aí depois você vai ver que perdão vai mudar totalmente o sentido para você. E cada vez mais libertador ainda, entendeu? Cada vez mais libertador. A gente vai mudando o paradigma, cara, a gente vai saindo de um lugar, sabe? E, e a gente fala, caramba, como é que eu vivi até hoje, né? Pensando de um jeito diferente, se eu posso viver hoje de uma forma muito mais leve. Esse lance do perdão, eu tenho certeza que vai ser muito disruptivo, muito contra-intuitivo e muito libertador. Tá Bom, joia. meninas, todas, alguém mais quer falar para a gente entrar na nossa meditaçãozinha e sedimentar tudo isso que a gente falou aqui? E agora, muito obrigada, Thaís, porque você sempre traz uma coisa muito pertinente, né? Então, eu sei da sua dor, quando você trouxe essa questão, e é muito legal a vulnerabilidade com que você expõe isso tudo, porque isso dá coragem também de todos nós enxergarmos, né, essa essa experiência da vida como algo realmente de um aprendizado imenso quando a gente solta essa ideia, né, de que tem alguma coisa perfeita e que tem alguma coisa que se você fizer vai ser melhor e te bota numa condição melhor. Não tem. Tem é isso. Quanto mais a gente consegue se abrir, quanto mais a gente consegue estar aqui numa interseção, né, de amor e de conhecimento, muito melhor, né? Então vamos. Alguém quer falar alguma coisa? Que agora vamos direto para a nossa meditaçãozinha. Tudo bem? Top. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos e essa intenção dessa nossa meditação, na verdade, é a gente começar a intencionar, mesmo que a gente não saiba onde estão os nossos bloqueios, onde estão as nossas dificuldades, a gente vai tentar, nesse momento, soltar qualquer necessidade de controle, qualquer necessidade de juntar pecinhas agora, nesse momento da meditação guiada, é um momento só de relaxar. Essa inteligência infinita que tem dentro da gente vai se encarregando de entrar onde deve, de soltar o que deve. É só uma experiência, tá? Então vai encontrando uma posição bem confortável, fecha os seus olhos. Deixa os seus olhos tão fechados, tão pesados. Mesmo que eu pedisse para você abrir seus olhos, você nem conseguiria. Tamanho alívio e conforto. Quanto mais fechados os nossos olhos estão ao mundo externo, mas a gente consegue enxergar o nosso mundo interno, mas a gente consegue soltar também, sentindo que a gente está num ambiente acolhedor, amoroso. Respira profundamente algumas vezes, enchendo sempre os seus pulmões. E no momento em que você vai esvaziando na expiração, você solta, deixa que vá embora todas as tensões, todos os medos. Vai fazendo no seu tempo essa, essa respiração consciente de que você inspira toda a paz, toda a calma, toda a confiança e expira toda a tensão, todo medo. Vai fazendo no seu tempo mais algumas respirações dessas. Vai se permitindo relaxar completamente, sentindo que dentro de você, seu subconsciente, o seu inconsciente,
vai liberando as informações que você precisa para se sentir em paz, liberando tudo aquilo que você já tem capacidade de soltar, tudo aquilo que você não precisa mais carregar dentro de você. Imagina que cada inspiração vai trazendo a clareza lá de dentro da sua mente inconsciente, lá de dentro do seu subconsciente, que tudo sabe, conhece tudo que você já passou, que você sente, que você já sentiu. Cada expiração vai liberando cada bloqueio, mesmo que você não saiba quais são, vai intencionando que a cada expiração uma crença limitante vai saindo, ou vai se apresentando com clareza para você. Um padrão negativo vai sendo descolado de dentro de você. Mesmo que você nem saiba, é só um primeiro comando, uma primeira consciência. Agora, visualiza uma luz branca ou azul, a cor que você quiser, acima da sua cabeça. E ao inspirar, vai sentindo essa luz descendo para o topo da sua cabeça, vai enchendo seu corpo, sua mente, seu espírito. Essa pura energia de limpeza, de desintoxicação, paz. E a cada expiração, continue imaginando essa luz expulsando crenças limitantes, traumas, padrões emocionais, programas familiares que não servem ao seu bem maior, mesmo que você não saiba e não tenha conhecimento. É só um comando. E agora vai repetindo mentalmente: eu libero tudo o que não contribui para a minha maior realização. Eu permito que velhas feridas se curem. Eu permito que padrões antigos, nocivos ou tóxicos se dissolvam. E que programas familiares que estejam trazendo bloqueios a mim, a minha prosperidade, se transformem. Depois de você sentir algumas dessas antigas cargas sendo liberadas, coloca, faz o movimento mesmo, coloca a sua mão sobre o seu coração. Sente a sua respiração se movendo sob a sua mão e imagina essa área do seu coração sendo preenchida com uma luz dourada ou com uma luz rosa, simbolizando todo o amor que vai se expandindo agora em você, na sua vida, nas suas questões. Esse amor cheio de compaixão. Só sente. Deixa que ele faça o trabalho dele, sem nenhuma interferência dos seus pensamentos, da sua mente racional. Permita que a sua mente inconsciente, que sabe tudo sobre você, vai utilizando essa energia do amor para começar a soltar tudo que está preso por tanto tempo
num lugar tão profundo, e agora com segurança, com tranquilidade. Isso tudo vai se movendo, soltando, vai sentindo essa luz amorosa se expandindo, aumentando o seu campo magnético. Sente que o seu campo magnético está sendo expandido com esse amor, sendo capaz de dissolver antigos medos, raiva, vergonha, orgulho, dor. Sente essa energia de amor crescendo, alcançando além do seu corpo físico e tocando tudo e todos ao seu redor. Sente a sua casa sendo tocada, sente todas as suas questões sendo tocadas, sente as pessoas ao seu redor sendo tocadas, todas as pessoas. Pensa na realidade que você almeja para a sua vida. Só sente, sem nenhum controle. Só sente, visualiza de uma forma bem clara onde você está, o que que você está fazendo, quem está com você, como você se sente. Sente que você acessou uma realidade da sua vida muito mais calma, muito mais próspera, e que isso já é presente, só sente. E vai impregnando essa cena de amor, de emoção, uma emoção positiva. Essas forças trazem essa visão para a sua vida, vai trazendo só. E com essa nova realidade plasmada no seu campo magnético, expandido, repete baixinho comigo essas afirmações, sem sair desse relaxamento profundo, mas sussurra, faz o movimento do sussurro. Eu sou amor, eu sou luz, minha realidade é criada pelo poder do amor que eu irradio. Eu agradeço por minha nova realidade, que agora reflete o meu bem maior. Repete também comigo assim: cada momento é uma oportunidade para manifestar mais amor, mais alegria e mais paz. Inspira e instala isso em todo o seu sistema, em todas as suas células. Quando você for se sentindo pronto, começa a trazer sua consciência de volta ao nosso grupo. Começa a se sentir grato pelas pessoas que estão aqui, fortalecendo esse campo de amor. Vai movimentando suavemente seus dedos, das mãos, dos pés. Vai se esticando. Devagarinho, vai abrindo seus olhos. Mas mantém essa sensação de leveza e, principalmente, sente que é você que está fazendo todo esse movimento. Diz mentalmente para o seu corpo, para o seu sistema, para a sua alma, para o seu espírito, que você tem autodomínio de mudar toda a sua vida, sensação de paz que você introduz na sua vida. Pode abrir os olhos. Todos bem? Sim, Rô, Tudo tô bem bem, aqui. Paulinha? Desculpe a demora, tá? Não tem problema, meu amor. Você é sempre bem-vinda.
Um beijo para você. Obrigada, Rô. De nada, meu amor. Alguém quer falar alguma coisa? Estamos todos meio Fala bem flutuando. rapidinho. Fala, More. Ah, toda a meditação eu flutuo mesmo. E lágrimas vão descendo, incontrolável. É Acho que é uma ótimo isso. limpeza. Sim, é Mas um fluxo, assim, né? Sim, uhum. Só agradecer mais uma vez, eu não vou me cansar nunca de agradecer por esse espaço de amor. É muito lindo esse teu trabalho de verdade. E o amor é um dos sentimentos mais difíceis da gente realmente manifestar. Esse amor de fonte, né? Não o amor rotulado e nem esse amor de moeda de troca, mas esse amor que flui, que vaza pelos nossos poros, onde a gente acaba compreendendo o outro, né? sim, Entendendo tudo que chega para nós, tudo que sai, enfim, todo esse movimento da vida de uma forma livre de julgamento, né? Enfim, então, assim, trazer isso com essa responsabilidade que tu tem feito é muito importante, porque quando a gente realmente consegue se conectar com esse amor, a nossa vida realmente ela tem um outro sentido. A gente consegue literalmente viver o que a Paula traz para nós, né? Que é essa vida de leveza e alegria. Não uma vida longe de problemas, de nada disso, mas uma vida de entendimento, né? Então, falar sobre isso eu acho que é muito importante, porque mesmo antes da gente entender dos nossos problemas, buscar a raiz deles e tal, mas em primeiro lugar, buscar sentir esse amor é a coisa mais linda, né? E transforma mesmo, transforma a nossa casa, transforma a nossa família, sim, transforma a gente, transforma o nosso dia. Então, assim, muito obrigada mesmo por a gente ter esse momento assim na semana para se abastecer desse combustível e a gente poder, né, ir distribuindo ele assim de forma espontânea, né? Porque as pessoas vão sendo beneficiadas. É como tu diz, a gente acaba vibrando e é impossível a gente não manifestar e a gente não atingir as pessoas com esse amor, né? Então, e sim, a gente está precisando muito disso. Então, assim, muito sim. obrigada. Eu que agradeço sua confiança, More, e de estar sempre aqui também fortalecendo esse nosso campo de amor, porque a gente precisa praticar. Falar, a gente fala muito, né? Mas a gente parar tudo para a gente poder praticar, isso realmente é mais difícil. Tanto é que muita gente, às vezes, tem vontade e não consegue. Então, isso que a gente está fazendo realmente, da gente parar tudo, para a gente se dedicar, é realmente um treinamento, igual uma academia. E se a gente não fizer, a gente não tem também, né, a gente não consegue ver que a gente está expandindo isso na gente. Então, realmente é uma experiência. Não é só da gente estar aqui falando. Então, quando a gente faz a nossa meditação e a gente começa a implementar realmente essa forma de sentir, acontece o que a Thaís compartilhou com a gente. Quando ela menos espera, ela está sentindo uma outra coisa completamente diferente, compreendendo diferente. E isso acontece com todos nós. É só a gente ficar um pouquinho mais ligada, né? Tá bom, meus E é uma maravilhosos? decisão, né? E é uma É uma decisão, né? decisão. Exatamente. Deixa eu ler. Eu acho que foi a Thaís no primeiro Calma na Alma. Eu acho que foi ela que trouxe a questão da mãe. Foi ela que disse que tinha. Sim, Foi a Thaís? Que foi. tinha ido e aí decidiu não dar ouvido para a mãe, para não sei o quê. Isso me marcou bastante, né? Que ela foi o primeiro Calma que eu participei. Porque até então, assim, escutar ela falar disso, assim, eu não entendia muito o que a Rosana falava, mas eu tomei a decisão de acreditar. E é mais ou menos por aí eu penso o caminho, né? Às vezes a gente não Sim, precisa entender muito, mas basta a gente tomar a decisão de acreditar que o universo faz o resto, né? Mas a gente sim. precisa sentir essa decisão pulsar, né, dentro de Mas nós. aconteceu isso porque ela está se sentindo segura. Então, mesmo ela não entendendo muito bem, mas ela sentiu segurança. Eu vou fazer o que ela falou. E vamos ver, né? Não estou muito preocupada com o resultado. E, no entanto, ela se surpreendeu com o resultado, porque... Mas isso só acontece porque a gente está sem resistências aqui. Quer dizer, sem resistências não, sem muitas resistências, né? Então a gente consegue tirar um pouquinho das resistências. Então por isso a gente consegue confiar. Deixa eu finalizar aqui lendo aqui. Foi incrível como sempre. Obrigada, Roslane. Poxa, muito bom que você esteja aqui com a gente.
O interessante é que foi maravilhoso igual, mas totalmente diferente. É isso mesmo, são coisas inexplicáveis. Boa noite, gratidão, minha palavra. Top, gente. Então, vocês têm uma semana maravilhosa e cada vez mais a gente percebendo, né, os pequenos detalhes que vão acontecendo na nossa vida de forma diferente e vibrando com isso, né? Vibrando, porque aí isso vai aumentando na nossa vida. Beleza, amores? Tudo bem, Gente, então? passando para dar um beijo aqui também. Saudade de você, amore. Também. Desejar uma semana maravilhosa para todos vocês. E dizer que cada vez o Calma toca mais. Que coisa boa. Está tocando, todos os nossos corações estão sendo tocados. Que bom. Então, gente, um beijo a todos. Obrigada, Rô. Eu que agradeço, Obrigada, gente. Rô. Beijo, valeu, valeu, valeu. Beijo, beijo, beijo. Bye, bye. Tchau, tchau. Beijo, gente. Bye, bye.